chama-se nudge, né? Arquitetura da escolha. Esforço cognitivo e um contexto que estimule isso. Exato, Então, exato. bom, a gente tem um contexto que geralmente, imagina que a gente veio de vamos só imaginar que a gente veio de famílias que gastaram muito dinheiro, né? Que não tiveram muito autocontrole. É bem simples se imaginar isso. A maioria. Então, o que acontece? A gente estava falando antes, né? Que a gente talvez teve aí grandes experiências do que não fazer, né? Mas aí, de novo, a gente tomou pancada, a gente aprendeu e teve um esforço, teve um contexto talvez que empurrou a gente para fazer esse tipo de coisa. Pra gente aprender. Principalmente do ponto de vista aqui do cérebro, para que a gente entenda que existe um sistema inibitório, ou seja, quando vem aquela vontade, quando vem aquele cálculo imediato, a curto prazo, que a gente consiga ver valor naquilo que é importante pra gente inibir o nosso comportamento. É mais ou menos quando a gente olha uma coisa, sei lá, a gente não acha que tá quente, sei lá, pega numa lareira lá. Quando a gente chega perto da lareira e vê que tá quente, a gente inibe o nosso comportamento. A gente, peraí, eu não vou tocar nesse negócio aqui, eu vou me queimar. Mas claro, isso é um exemplo muito simples. É diferente daquele momento de euforia, por exemplo, ou talvez até mesmo um estado de saúde prejudicado, onde esse sistema inibitório, ele vai estar prejudicado. Isso acontece em muitos transtornos, inclusive os transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Geralmente, esse sistema inibitório não está funcionando muito bem. Ele vai precisar de um ajuste de treinamento e talvez até uma medicação para que isso ocorra. Mas isso também é treinável. A gente sabe que em vários contextos o indivíduo consegue aprender, e tudo é aprendizado nesse caso, a inibir comportamento, a entender valor em relação àquilo que ele está fazendo e dizer assim, peraí, acho que vou esperar um pouco porque talvez a minha saúde financeira ou a minha saúde pessoal é mais importante do que esse gasto muitas vezes supérfluo. Contexto que empurra a gente pro erro, né? Então, de novo, muitos estímulos, você vai ter dificuldade de lidar com aquele tamanho gigante de informação, você vai estar num contexto muitas vezes com o cérebro prejudicado por conta da sua rotina, né? Porque pessoas que dormem mal geralmente tomam decisões piores. E hoje a gente vive uma epidemia de sono ruim. O Brasil, pra você ter uma ideia... Né, pouco, pra você ter uma ideia, no Brasil, em 2021, foi feito um levantamento na USP, se não me engano, que 69% da população brasileira tinha algum tipo de comprometimento de sono. É muita coisa, claro, né? um momento logo depois da pandemia e tudo mais. Não baixa geralmente de 50%. E a gente sabe que um dos maiores prejuízos na tomada de decisão e atenção e resposta emocional, que está intimamente ligado às tomadas de decisões relacionadas ao dinheiro e a outros contextos, depende de sono de qualidade. Estilo de vida de modo geral, bom, claro, mas sono de qualidade parece ter um papel fundamental nessas decisões mais finas, principalmente nas funções de planejamento. É por isso que quando as pessoas dormem mal, elas estão muito mais mal-humoradas e tomam decisões muito mais rápidas no sentido de querer comer comida mais calórica ou gastar mais dinheiro, porque o controle inibitório, o freio do nosso comportamento tá zoado, não tá bem. Então, se o indivíduo consegue levar um estilo de vida mais saudável, principalmente com sono de qualidade, o cérebro restaura. Ele retira uma série de metabólitos do cérebro e ajusta e calibra a sua tomada de decisão. Na minha avaliação, um dos principais componentes para você começar a tomar decisões mais adequadas é um sono de qualidade. Não, e olha que interessante, o Richard Thaler ganhou o Prêmio Nobel em Economia em 2017 justamente por causa disso. Por causa que isso chama-se nudge, né? Arquitetura da escolha, que é justamente eu construir estruturas padrões de decisão, como tudo que nós já comentamos de reduzir o esforço para tomar decisão e tudo aquilo, buscar economizar energia e tal. Quando a gente consegue estruturar de modo que a decisão já está tomada, aquela pessoa tende a aceitar aquele padrão já pré-estabelecido. Só que isso pode ser usado para bem, isso pode ser usado para mal. Olha um exemplo muito interessante. Eles pegam com um carro. Aí eles pegam o carro e colocam todas as opcionalidades dentro daquele carro. Então ele tem teto solar, ele tem vidro, ele tem tudo que pode ter dentro do carro. Aí esse aqui é o carro padrão. Todo mundo compra esse carro. Vai chegar lá na loja e dizer assim, tu quer tirar alguma coisa desse carro? Ah, pensando bem, né? Teto solar é legal. O ar-condicionado, obviamente hoje poucos os carros que não têm ar-condicionado, mas eles colocam várias opcionalidades. E aí o que eles mostram? O nível, o valor, né? O ticket médio da venda daqueles carros que o padrão é muito acima, na loja fica infinitamente maior do que uma outra loja que vai dar o cru e dizer assim, agora adiciona as tuas opcionalidades. Eu não vou excluir, porque a gente também tem uma tendência de status quo. Eu vou manter o que tá padrão. E aí aquele padrão também, de alguma forma, me gera aquele brilho no olho. Porque é muito fácil, a gente tem uma adaptação hedônica muito rápida. É muito fácil a gente se acostumar com o que é bom. Tira. Pois é. Né? Depois tira. Eles mostram que isso pode ser usado para bem, o nudge, mas também ele pode ser feito para que as pessoas gastem mais. Desde, por exemplo, R$19,90. Por que ele vende mais do que o R$20? E é confirmado, realmente vende mais. Porque a pessoa olha o R$19,90, ancora na cabeça dele 10. Então ele puxa para baixo a percepção de valor. Então não é 20, é o 19. E esse efeito de ancoragem faz com que ele realmente tenha uma dor do pagamento menor do que se ele estivesse pagando 20. Isso é a base da teoria de finanças comportamentais também, que é o ponto de referência. Antes, quando a gente achava que as pessoas eram
racionais, lá na teoria base, que é de 1944, que é a teoria da utilidade esperada, a gente entendia que o negócio é a riqueza em si. R$1.000 é R$1.000, R$2.000, R$15.000, R$20.000. Aí vem a teoria da perspectiva, que é a base de finanças comportamentais, e diz, não interessa esses 1.000. Se é 1.000 hoje, o que interessa para ver a percepção de valor é do quanto eu saí. Então, eu saí de 800 e subi para 1.000. Então, a minha percepção, ela vai ser a partir da variação da riqueza e não da riqueza absoluta. Com isso, a ancoragem acaba funcionando muito bem. Porque se eu ancorei lá em cima, esse é o meu padrão, né? Eu parti de um padrão e nós sempre vamos buscar referência nas coisas. Mas ele fala o seguinte, que qualquer pequeno aumento de riqueza será inversamente proporcional à quantidade de bens anteriormente possuídos. Então, em que ponto, né, que isso ficava tão nítido e de repente o pessoal falou, não, nós somos completamente racionais. É o paradoxo de São Petersburgo que ele soluciona, o Daniel Bertolini, lá em 1700, né? Só que a teoria da utilidade esperada ganhou muito espaço, dizendo que nós somos racionais, porque ela era normativa. Ó, João, pra ti agir de forma racional, tu segue esses padrões aqui, parabéns, João, agora tu é racional. Vende, sabe? Assim, segue esse parâmetro que tu é racional, é normativo. Ok, sou racional. Acabou que foi se perdendo essa perspectiva que era real. E aí, quem realmente consolidou isso foi em 1979, na teoria da perspectiva. O Daniel Kahneman, inclusive, ele cita no artigo seminal os achados e todas as pesquisas do Daniel Bertolini, e dizendo assim, olha, já tinha, só que não foi disseminado da forma que deveria ser. Daqui uma teoria, porque não tinha uma teoria, sabe? Ele só fez uma analogia lá com os barcos, e aí quem é que comprava seguro, quem não comprava, era a teoria do Daniel. Então não tinha uma teoria base. Todo mundo gosta de uma teoria base, né? Olha só. Aqui, os fundamentos. Então, quando o Daniel Kahneman fez, que daí sim, se disseminou, ele também foi estratégico no lugar que ele publicou, teve renome, e aí acabou tendo maior espaço. Foi em 79, que é tipo ontem, né? Exatamente. E mais, eu acho que ele tem uma base experimental. Eu acho que essa é a parte mais importante do Kahneman e do grupo dele. Porque ele bota a galera dentro do laboratório e vamos testar esse negócio, né? Então, do ponto de vista científico e de reconhecimento do campo da ciência, faz muito mais sentido e tem um valor maior, principalmente no mundo acadêmico. Não, sim, esse ponto realmente do método científico, a experimentação é tudo. Exato. Mas eu fico me perguntando, porque em economia, tirando até a parte de finanças comportamentais, que é mais fácil, que você pode pegar um grupo de indivíduos, mas em economia é muito difícil fazer um estudo realmente científico. Vamos pegar um país de população homogênea, recursos, vamos dividir em dois, aqui é capitalista, aqui é socialista. Cara, você tem que aproveitar o que acontece naturalmente, né? A Coreia fez isso, o que a gente viu? Pô, parece que o socialismo não é tão legal assim, né? Ou não é o verdadeiro socialismo. Né? Vai ser a questão. Mas eu queria saber quais as limitações disso na hora de fazer um estudo. Porque quando você lê o que o Bernoulli escreveu lá atrás, é muito lógico, né? Você fala, realmente, né? Se eu tenho 1.000 diamantes, um diamante a mais, eu fico bem pouquinho mais feliz. Se eu não tenho nenhum e ganho o meu primeiro, aí eu fico muito mais feliz. Como é que faz assim? Porque o que você enxerga de limitação na hora de testar o método científico para finanças comportamentais? Porque é difícil você monitorar o cara o tempo inteiro, né? Para fazer um estudo de mais longo prazo. Com alimentação, por exemplo, a gente estava lendo o livro do Peter Attia e falou, cara, estudo com alimentação é dificílimo. Você fala pro cara, você vai comer isso aqui. O cara vai e come um cachorro-quente na esquina logo depois. Você não tem como controlar. Você prenda o cara. Sem contar que são inúmeras variáveis, no final das contas, que influenciam. Não dá pra você dizer que a saúde dele mudou só porque é aquela alimentação específica, sendo que tem outras variáveis que também interferem. É isso mesmo, cara. Porque, e que bom que você trouxe esse exemplo da alimentação ou qualquer outra coisa. Quando você leva um indivíduo para um laboratório, para vocês fazer algum tipo de teste, e eu vivi isso na pele, né? Eu fiz uma amostra. Durante os experimentos que eu fiz, eu tive um pequeno detalhe. Veio uma pandemia no meio de tudo isso. E a gente não conseguiu continuar a experimentação. O grande componente, acho que quando você faz algum tipo de experimento para testar qualquer tipo de comportamento, é a variabilidade interindividual. É quanto as pessoas são diferentes uma das outras. Tá? Então, por exemplo, no meu experimento de atenção, eu queria saber o quanto que uma pessoa conseguia prestar atenção durante uma aula expositiva. Então, mais ou menos o que a galera tá fazendo aqui agora. Ou seja, você roda uma aula, eu rodei uma aula de 20 minutos, apliquei um método específico, onde a pessoa ficava vendo o vídeo e aparecia um sinalzinho lá bem sutil na tela, e quando ela enxergava esse sinal, ela tinha que apertar um botão. Durante 20 minutos ela tinha que fazer isso, e tinha lá uma Mas ela sabia que o sinal ia aparecer, com certeza. Isso é importante, porque aí você sim vai ficar lá agora. Sim. Exatamente. Mas veja, uma coisa que a aula eu vou escolher. Imagina se o cara é, sei lá, um aluno de filosofia, por exemplo. Então, esse cara já sabe tudo sobre filosofia, eu tenho um conhecimento já vasto sobre isso. Então, eu não posso usar uma aula de filosofia para um cara de filosofia, eu tenho que excluir esse cara. Então, você vai ter que ajustar a sua amostra para o desenho experimental que você quer construir. Então, por exemplo, eu não posso ter, naquele contexto, um indivíduo com TDAH, um indivíduo que não consegue prestar atenção. Talvez ele poderia ser um controle para eu comparar os dados. Mas indivíduos, por exemplo, que dormiam mal, eu também tinha que excluir. Enfim, você tem que tornar homogênea essa amostra. E isso é um grande desafio, porque uma coisa
coisa é você mensurar um monte de coisa e também deixar de tanto você mensurar algumas coisas, você deixar o indivíduo estressado, inclusive. Porque imagina, se eu tivesse que aplicar 10 questionários pra esse cara, tem que ficar 3 horas no laboratório, respondendo questionários, respondendo outras escalas. Nos últimos tá de qualquer jeito já. Exatamente. Então tem uma série de limitações por conta disso também. E claro, vai saber o que aconteceu na manhã daquele dia na história daquele indivíduo. Sei lá, vai ter brigado com a namorada, o humor do cara já chegou completamente diferente lá no e laboratório. muda a tomada de decisão. Isso decisão. muda totalmente, principalmente essas condições mais sutis como a decisão. Ou a atenção mesmo.